Muito bem, o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT, disse hoje à CNN que o presidente da Câmara, Arthur Lira, não aprovou pedidos de impeachment contra Bolsonaro e nem vai aprovar durante o período em que Lula governar. Vamos ver. Sobre qualquer coisa, as pessoas apresentam pedido de impeachment. O Brasil não precisa disso. O Brasil acabou de sair de uma eleição, há um processo de constituição do novo governo e quem quiser governar o Brasil tem que disputar daqui a 4 anos. A democracia é assim. O presidente Arthur Lira nem fez na época do Bolsonaro e nem vai fazer, evidentemente, aqui no período que o Lula governar o Brasil. Essas firulas autoritárias, isso não fazem parte da ação que nós estamos fazendo e muito menos da relação que temos com o presidente Lira. Raquel, o que a gente pode extrair do resultado das eleições de ontem, que deram vitória para Rodrigo Pacheco no Senado e Arthur Lira na Câmara? Felipe, acho que o primeiro ponto é o seguinte: sim, eles foram eleitos com apoio do lulismo, mas erra o governo se achar que vai ter uma vida fácil. Não acho que Arthur Lira seja diretamente, totalmente ligado ao governo e que vai apoiar todas as pautas do governo. Ele mostrou a força dele, Lira, não a força do Lula, quando foi reeleito com 464 votos, recorde histórico, aí 30 votos a mais do que qualquer presidente da Câmara já teve. E 162 a mais do que ele próprio teve na última eleição. Ele vai cobrar todas as faturas a cada projeto, né? O primeiro deve ser a reforma tributária, parece que ele está a bordo, é o que ele vem sinalizando para Fernando Haddad, mas assim, vai ser muito mais uma agenda dele, Lira, do que do governo. Estamos lidando quase com um semi-presidencialismo. Agora, a declaração do José Guimarães é muito interessante, eu me lembrei ontem no WW do nosso colega, o Caio Junqueira, contando o quanto o José Guimarães era o elo, era o canal de comunicação entre Luiz Inácio Lula da Silva e Arthur Lira. Então, é muito, muito simbólico que ele tenha dado essa garantia, né, de que o Lira não pediu o impeachment de Jair Bolsonaro e não vai pedir o impeachment de Lula. Se a gente for pegar no histórico do governo Jair Bolsonaro, o Lira acumulava aqueles pedidos de impeachment na gaveta e isso dava um enorme poder para ele. Porque é o poder que ele tem de ter sempre aquela arma, aquela prerrogativa de colocar o presidente sob pressão. Então, o que se entende em Brasília é que quanto maior a fragilidade do presidente, mais alto fica o preço do Centrão. Exato. E o Caio também gosta de dizer sempre, né, que um governo hoje em dia não se mede pela quantidade de votos que ele tem para aprovar uma proposta de emenda da Constituição, mas ele tem votos para brecar, para barrar um processo de impeachment. Só que o processo de impeachment sempre começa pelo presidente da Câmara. É ele que tem a atribuição de levantar isso ou não. Então, assim, é natural que Arthur Lira não queira, dentro da lógica política da falta de moralidade que o Pondé coloca, não queira levar processos de impeachment à tona à frente, porque isso é bom para ele, mantém o poder dele, dá força para ele. E, Joel, esse sarrafo ficou alto, né? Porque não houve abertura de processo de impeachment depois da conduta do Jair Bolsonaro na pandemia, por exemplo. Então, o PT sempre vai poder alegar que, olha, se não fez para o Bolsonaro, vai fazer, e aí vai sempre tentar minimizar um eventual escândalo. Ele pode até alegar, mas se o governo produzir uma situação, por exemplo, como a da Dilma, uma crise econômica geral, popularidade despencando para níveis de 1 dígito, não há argumento, não há recurso ao Bolsonaro que vai impedir o Lira de ser para o Lula o que foi o Eduardo Cunha para Dilma Rousseff. Então, a gente está numa situação no qual o PT evitou derrotas importantes, evitou uma derrota no Senado, né? Mas o PT, de forma alguma, nada de braçada nesse governo, porque a todo momento ele vai ter que lidar com o que é a grande força da política brasileira de hoje em dia, que é a política fisiológica. A política que não está ali para discutir projetos. Tem um lado positivo, ela não está ali também para defender radicalismos ideológicos, então pode ter certeza que qualquer arrobo mais radical que venha do governo passará por um efeito moderador pela Câmara dos Deputados, mas ao mesmo tempo é uma política que sempre cobra o seu preço, não com um acerto de agenda, e sim com atendimento a interesses privados, às custas do orçamento público. Às vezes dentro da lei, às vezes fora da lei. Isso é o de menos. Mas, Joel, você mencionou que
se houver uma queda de popularidade grande, aqui estamos só especulando, aí nada poderia impedir o Lira de abrir o impeachment contra o Lula. Mas queda de popularidade e presidentes fracos interessam ao Centrão. Interessam a Arthur Lira. É verdade, vai ser um cálculo mais complexo. Ele mantém, lembra a popularidade do Bolsonaro da pandemia? Era baixíssima. Interessa... Mas acho que a Dilma caiu um pouco bem mais do que ele, na verdade. Então, mas no caso da Dilma era uma outra história. Sim. Você tinha uma presidente que não conversava, que não entregava o governo e que estava fazendo uma gestão econômica desastrosa, e você tinha todo um setor privado muito preocupado com aquela gestão. No caso de Jair Bolsonaro... Somado aos escândalos de corrupção. Né? Foi a combustão completa. Exato. Mas no caso de Jair Bolsonaro, ele tinha delegado o governo para o Centrão. Para sobreviver. Era Ciro Nogueira, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Os três estavam governando e dividindo o orçamento secreto. Então, se o presidente é fraco e delega o governo, se ele entrega a popularidade dele estando baixa, melhor para o Centrão. Agora, Lula e Lira podem entrar em atrito, porque eu duvido que Lula, mesmo com popularidade baixa, entregue o governo. Condé, o Lula foi à Argentina e falou que o impeachment de Dilma Rousseff foi golpe de Estado. Depois, no Uruguai, ele chamou Michel Temer de golpista. Ele está tentando associar qualquer crítico, qualquer oposição também ao golpismo bolsonarista. Você que faz tantas análises até psicanalíticas, além de filosóficas, ele está assombrado com a possibilidade de impeachment que parece tão distante em razão de tudo isso que a gente falou? Eu acho que ele está um pouco assombrado. Eu acho que ele tem até motivo para estar assombrado, veja pelo que ele passou, né? Ele foi preso, né? Agora parece que não existiu mais isso, né? Mas ele não deve ter passado bem, apesar de que ele passou bem ao longo da história, acabou virando presidente. Imagino que deve ter sido uma experiência bastante traumatizante. Então, a coisa do impeachment, da possibilidade de ser traído, né? O vice sempre parece como alguém que está ali de butuca. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, tem um trabalho aí do PT e do Lula de colar de novo essa narrativa de que é golpe, de que é golpe, de que é golpe, que na época tinha, né? Os petistas chamavam um monte de veículos de mídia de golpista. Sim, era o tempo todo. O partido da imprensa golpista. É, isso aí. Eles espalhavam, chamados de blog sul. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe, isso aí. Agora, o Joel falou uma coisa que me lembrou uma discussão muito antiga na filosofia, muito interessante, quando ele estava descrevendo o Congresso lá, fisiológico, que a política brasileira está muito fisiológica. Isso significa, isso é muito ruim, inclusive isso aumenta a conta, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que vai custar muito, porque o Centrão você não compra, você aluga, né? E esse aluguel, uma política como a brasileira funciona que nem capitalismo selvagem. Você não tem mecanismos que contenha. E aí o Joel falou uma coisa que me fez lembrar, quando ele disse assim, mas também não passa, um congresso como esse não vai deixar passar nenhuma ideia radical, você falou, né? Isso é uma coisa que a filosofia política já meditou. Às vezes, temperamentos corruptos são temperamentos mais previsíveis e mais negociáveis, né? E estou fazendo elogio da corrupção, o que eu estou dizendo é que essa observação que o Joel fez, ela é muito real. Quer dizer, se você tem um Congresso que está ali fazendo fisiologia, está fazendo um negócio, que é uma desgraça para o país, sem dúvida nenhuma, ao mesmo tempo, esse funcionamento pode conter tentativas muito radicais de política. Exatamente. Que atrapalhe seus negócios. Exatamente. O Centrão aí, o governo Bolsonaro foi um exemplo muito grande disso. Ele serve de amortecedor por um lado, ao mesmo tempo que tem todo o fisiologismo pelo outro. Porque o radicalismo para o Centrão, ele só interessa como diversionismo, como distração. Só para divertir. Então, se tem uma beligerância no debate público, e por isso que 1 ano e meio atrás, agosto de 2021, eu falei que Jair Bolsonaro é a cortina de fumaça do sistema, todo mundo fica distraído com aquilo, Bolsonaro contra a STF, Bolsonaro, enquanto eles estão lá operando o orçamento secreto. Isso aí. A emenda do cheque em branco, afrouxamento das leis de combate à corrupção, afrouxamento da lei de improbidade. Arthur Lira tinha 2 condenações por improbidade. Vamos ver se tem ainda. Na Justiça de Alagoas, ele articulou o afrouxamento da lei de improbidade para poder também usar dentro dos processos nos quais ele tinha sido condenado.
Então, tudo isso foi passando, a boiada vai passando, enquanto o radicalismo distrai. Ao mesmo tempo, que diante de ameaças golpistas, eles sempre posam como a voz da moderação. Claro. Então, eles vêm a público, não, nós não compartilhamos isso. Olha os discursos do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco. Você não ficou edificado depois, ontem, Felipe, com o discurso do Arthur Lira? a institucionalidade representada, Corruptos etc. também defendem o Estado Tem gente de que se Direito. ilude, que se deslumbra e não entende o jogo que está sendo jogado no bastidor. Porque, Hélio, a gente ficou aqui numa cobertura em tempo real e eu fiquei me perguntando qual é o conteúdo dessa campanha, o que eles estão apresentando de projeto. A gente vê o discurso com aquelas generalidades, mas não é disso que se tratou a eleição. Os parlamentares não votaram em nome de uma reforma tributária desse jeito, de uma reforma administrativa de outra, de uma visão econômica, de uma visão sobre a máquina pública. Quer dizer, de certa forma, da máquina pública, sim, porque envolve justamente os cargos e emendas. Não falta mais conteúdo? E já está sendo falado, né? A gente viu ontem a questão fiscal tem que ser resolvida, qual é a regra fiscal que vai ser instituída e a questão da reforma tributária. A reforma tributária, Felipe, que passou a ser prioridade do Pacheco, do Lira, do governo, vai ser complicadíssima de passar. É uma reforma dos impostos indiretos, né? O PIS, o COFINS e o IPI, que são federais, o ICMS estadual e ISS municipal. E isso, como vai haver com a proposta que está na mesa, que tem a PEC 45 na Câmara, a PEC 110 no Senado, que possivelmente o governo vai apresentar um substitutivo a isso. Como há uma transferência de imposto da indústria para serviço, ou seja, diminuindo eventualmente um pouco a indústria e aumentando muito o serviço, é muito difícil que isso passe. Então já pode ser até a primeira derrota dos três juntos, porque já se tentou fazer isso muitas vezes no Brasil e não se conseguiu. Agora está à vontade de um governo inicial para passar essa reforma. Tenho dúvidas se ela vai acontecer. Uma palavrinha sobre a questão do impeachment. Me parece muito cedo para falar de impeachment. Impeachment, o time de qualquer avaliação de impeachment é lá pelos 2 anos e meio, porque no início o governo tem uma certa popularidade, acabou a eleição agora. E mais para o fim do mandato, para que fazer impeachment se já vem uma eleição? Então, o horizonte é 2 anos e meio. E aí eu acho que sim, que se houver uma crise severa no nível Dilma, ou uma maluquice daquela da época do Collor, de confisco e tal, que também gerou uma crise severa, o processo político tem uma força absurda. Não vai ser, eu concordo com o Joel, o presidente da Câmara não vai ter força suficiente para conter a população, a opinião pública e todas as elites nos diversos segmentos de elite do Brasil, formadores de opinião, né, não vai conseguir conter um processo de impeachment. Então, mas só que eu acho que ainda está cedo para esse assunto, viu, Felipe? Pois é, o Hélio falando que está cedo para falar de impeachment, só para quem ligou a TV agora, quem está falando de impeachment são os próprios petistas. Quer dizer, o Lula falou do impeachment da Dilma lá no exterior e José Guimarães está dizendo que não, o Arthur Lira não abriu o processo de impeachment do Bolsonaro, também não vai abrir para o Lula. E tá por isso que a gente levantou aqui esse debate.